Tá? Então é uma outra forma, sim. Mas eu acho que acima de tudo, de Bíblia, de prova científica e tudo mais, há uma razão principal. Bom senso. Lógico, para quem não pensa, está tudo bem. Mas para quem gosta de pensar, questionar, analisar, entende? Faz algum sentido uma vida só? Faz algum sentido com a justiça, com o amor divino? Faz algum sentido com a inteligência cósmica do universo uma vida só? Um miserável passando fome lá na Somália, no Haiti, não sei mais o quê, miséria terrível, desesperado. E a gente, hoje eu quero um franguinho, eu quero isso, um peixinho e tal, entende? A gente botando uma roupinha quentinha, e gente morrendo de frio, gente passando fome, doenças terríveis, crianças pequenininhas de 1, 2 aninhos que não fizeram nada para ninguém, tomando morfina com câncer, com dores horrorosas, entende? Faz sentido uma vida só? Não faz, entende? Aí, como disse um colega médico meu, olha, eu não acredito mais em nada, porque eu não vejo como é que Deus pode fazer isso. Aquele compadre dizia para ele, não, isso aqui porque Deus quer e tal, se ele for bom, ele vai para o céu e tal. Ele disse, eu não consigo entender isso, aceitar isso. Tá? Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que isso é tudo continuidade do passado. Não existe uma vida só, existe uma pluralidade de vidas. E ninguém está pagando coisa nenhuma, não. Está vivendo a consequência. É um processo normal de ação e reação. Se eu jogo uma pedra para cima, não é que Deus nos castiga e a pedra cai na cabeça. É da lei de Deus, chamada gravidade. Que não é de Newton, descoberto por Newton, mas é a lei de Deus, da natureza. Da mesma forma, o que a gente faz de pensamento para os outros, de atitudes para os outros, a gente não deu tapa, mas pensou em dar um tapa energeticamente e já deu. Entende? Certo? A energia vai e retorna para a gente. E isso mais tarde vem, claro, se der fisicamente é muito mais complicado, né? Mas essas coisas, a gente cria o campo de vibração. Nós temos uma psicosfera, um campo energético, que é o somatório de toda a nossa história. E a gente vai equilibrando isso com o trabalho, com o amor e etc. Tá? Mas falando em simbologia hebraica e bíblica, né? Tem uma frasezinha que eu acho fantástica, assim, como bem exemplo do símbolo, né? Que é o seguinte. Isso é bom. Só o cordeiro que tem 7 olhos e 7 chifres poderá abrir o livro dos 7 selos. Parece grego, né? Não parece sem sentido nenhum. Então, para quem lê a Bíblia, o Evangelho, seja o que for, e não interpreta, não tira o sentido simbólico ali, fica complicado, gera um montão de ideias estranhas. Tá? Agora, você vê que cada palavra é um símbolo. Só o cordeiro. O cordeiro é o símbolo de Jesus. Certo? Só o cordeiro, que tem 7. O que é 7 em simbologia? Todo, completo, perfeito, sempre. Quais são as notas musicais de todas as músicas? Quantas são? 7. Quais são todos os dias da semana e todos os dias do mundo? 7 dias da semana. 7 em várias coisas. A gente fala em 7 céus, etc. Né? Então, 7, simbolicamente, quer dizer todo, completo, perfeito, sempre. Só Jesus que tem todo, completo, perfeito, sempre. No meu sentido que vai dar olhos. Não bicho de 7 olhos, mas olhos é sentido de visão, percepção, entendimento, compreensão. Então, só Jesus que tem toda a visão, a compreensão. Estou entendendo agora. E 7 chifres. Que história é essa de chifres? Chifre é o símbolo da força, do poder, da autoridade. Antes de ter a coroa, o líder tribal usava um chifre. Eu sou o chefe. Certo? Então, o chifre é o símbolo da força e da autoridade. Então tem todo o amor, toda a visão e toda a autoridade. Poderá abrir o livro dos 7 selos. Que é a história de abrir o livro? Abrir o livro é ensinar. Poderá ensinar. Dos 7 selos. 7, tudo, sempre. Selo, o que é selo? Hoje o selo para nós é aquele que bota na carta, né? Antigamente, o que era a função do selo? Lacrar. Bota o selo real e fecha a carta. Lembra? Aquele vermelhinho, aquele quente, bota o selo ali, né? Então, aquilo era um selo antigamente, na época que foi escrito. Então, livro dos 7 selos. Ou seja, poderá abrir o livro, poderá ensinar
tudo que está vedado, fechado, lacrado a ser revelado. Então, só o cordeiro que tem 7 olhos e 7 chifres poderá abrir o livro dos 7 selos, significa só Jesus, o Mestre, que tem toda a visão e toda a autoridade, poderá nos ensinar tudo que está a ser revelado. Assim a gente vai extraindo o sentido. Tá? E assim a gente vai encontrando tudo, explicações de reencarnação, etc. Né? Mas, infelizmente, os homens pegam aquilo, interpretam, então você não pode tomar, ali diz, não tomar o sangue, não sei o que, então o filho vai morrer, não pode tomar sangue, né? Eu já vejo essas coisas no hospital. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, então ele vai ter que morrer. Então o médico ou aplica o sangue escondido, e depois diz que é outra coisa, para a criança não morrer, ou deixar morrer mesmo, porque, né? Enfim, essas coisas que geram a interpretação da Bíblia de uma forma sem interpretação. Né? Essa é a realidade. Mas, eu ia falar sobre o mecanismo da reencarnação, mas aí demora muito. Tá? O meu livro de gestação é todo sobre isso. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos inverter. Vamos oportunizar que vocês perguntem alguma coisa que quiserem sobre a reencarnação ou sobre outro assunto. A resposta, naturalmente, é uma resposta dentro da visão espírita. Tá? Aí fica o tempo, os coordenadores controlam o tempo. Como é que... Tem uma dúvida assim. Quando a gente nasce, tem o esquecimento. Uhum. E como é que encaixa, como é que enquadra essa terapia das vidas passadas, uma vez que nós nascemos com... Para não, de repente, ter o mérito do comportamento, da vivência, etc., certo. Sem saber o que houve lá atrás. Porque essa pergunta eu também já fiz. Hã? Essa pergunta eu também já fiz. Então você já sabe a resposta? Porque tem pessoas que de repente não estão preparadas para escutar alguma coisa que você pode até desestruturar. Sim. E outras, ao contrário, administrar aquilo de outra maneira. Uhum. A Como é que... Como é que a gente orienta nesse sentido, né? Parece que é um contrassenso, você está usando, você que eu digo, as pessoas, né, a gente está usando alguma coisa e quando foi dado essa, o esquecimento. Veja só o seguinte, uma pessoa chega e me pergunta o seguinte, olha, eu sou asmática, sofro de asma há muito tempo, mas eu já sei que isso aí é um karma, porque eu sou espírito, sou doutrina há muitos anos, eu sei que isso é um karma. Então eu acho que eu não devo tratar minha asma, porque eu tenho que sofrer a asma porque é meu karma. Não, é sua obrigação, nessa encarnação, tratar a sua asma. Porque karma não quer dizer sofrimento. Karma do sânscrito, onde foi a origem da palavra, quer dizer ação. Então a pessoa diz, o meu karma, minha sogra. Não, senhora. O seu karma é saber conviver com a sua sogra. Ter a ação correta para saber viver com a sua sogra. Certo? O seu karma é saber superar, você reencarnou com essa dificuldade, para superar a sua alma, não se conformar com ela. Essa é a sua missão, entre outras. Bem, então a questão é o seguinte. A gente contraindica a regressão quando a pessoa diz, eu quero fazer regressão porque é legal, eu quero ver que eu fui na vida passada. Não faço. Mas você não é médico, eu sou, não faz terapia, regressão? Faço. Mas eu queria só saber. Não, saber não faço. Então, primeiramente, não fazer por mera curiosidade. Certo? Segundo, a gente não faz em criança. E terceiro, a gente faz sempre com a orientação da equipe espiritual que me ampara, que me orienta, certo? Entrei em sintonia com ela. Se o paciente não é espírita, eu uso o eufemismo, vou mentalizar uma energia, tal, uma luz e tal. Esse espírito já abre o jogo mesmo, né? Então aí a gente entra em sintonia com a espiritualidade. Quarto, a gente entra em sintonia com a espiritualidade, não só da equipe que trabalha comigo, mas com os mentores, os protetores do paciente. Certo? Então são 4 assim, itens extremamente importantes. Quinto, a pessoa não dorme, ela fica acordada o tempo todo, consciente, do começo até o final, tá? E se faz uma finalidade sempre de evolução espiritual. Então, por que eu vou aceitar fazer a sua regressão? Porque nós vamos buscar o seu crescimento espiritual. Você vai compreender, ter autoconhecimento e superar uma dificuldade. Você não está aqui para sofrer, está aqui para superar uma dificuldade. Tá? Então vamos compreender isso e vamos dar
uma série de informações e que isso deve mudar a sua vida em termos de evolução espiritual. Tá? Então, é uma terapia de regressão de vidas passadas com finalidade de evolução espiritual. Tá? Dentro de uma visão do médico que é espírita. Ou terapêutica. Sim, certo. É. Então, a gente faz assim, nesse sentido. Né? A gente contraindica que faça, só para ver que é legal. Então, quais são as indicações? Por exemplo, acabei de dar um exemplo da moça, aquela senhora lá que tinha problema, não podia trabalhar, não, hoje eu não vou atender, ela trabalhava com processos, etc. Não vou atender ninguém porque eu tenho dentista amanhã. Mas a senhora vai dentista amanhã, não vai trabalhar hoje? Os processos estão todos atrasados, eu não posso, porque eu vou ficar doente, estou doente e tal. Então está prejudicando outras pessoas, está prejudicando ela, entende? Está retrasando gente que está um montão de tempo esperando aqueles processos. Entende? Enfim, aquilo está prejudicando a ela, prejudicando outras pessoas. A pessoa que tem... Eu tinha um senhor que trabalhava no 8º andar de um prédio, aqui em Florianópolis. Ele subia 18 lances, aliás, 20, porque tem os dois primeiros, esse é o primeiro andar, né? Ele subia 20 lances de escada, às 8 horas, descia 20 lances de escada à meio-dia, subia 20 lances às 2 horas e descia 20 lances às 6 horas da tarde. Só que ele já não era tão novo, isso já estava dando problema, já chegava lá cansado, já chegava lá suado, entende? O verão, né, pela escada, ele disse, olha, o meu chefe disse o seguinte, ou você muda de emprego, porque assim não dá mais, quem sabe você transfere para você para Lages, onde tem um lugar diferente, um prédio lá e tal. Não, mas Lages não, minha família está aqui e tal, não sei o que, meu trabalho é aqui e tal. Não, pois é, mas tem que dar um jeito, na tua vida não pode ficar esse tempo todo aí, enfim. E ele já não se sentia-se mal com aquilo também. Então fizemos a regressão e corrigiu. Ele tinha pânico de elevador. Tinha pânico de elevador, exatamente. Pânico de elevador. Fechado. Então, tudo quando há uma razão importante, não é uma brincadeira, é uma curiosidade. A gente contraindica fazer por brincadeira, por curiosidade. Mas, sobre outros assuntos que queiram perguntar, mediunidade, coisas assim, obsessão, passe, quiserem bater um papo. Aproveitar que o senhor é especialista em regressão e é um assunto que a gente vê muito poucas pessoas dominarem o assunto. Eu tinha a mesma curiosidade que ele, como agora, onde está esse registro? Ele está no nosso cérebro físico ou ele está no espiritual? Onde você busca? A terapia regressiva consiste justamente em colocar esse arquivo no cérebro. Porque ele não está no cérebro, ele está no inconsciente pretérito, está em corpos sutis. Ele está no perispírito e mais profundamente no corpo mental e mais profundamente ainda na essência do espírito. Certo? Está lá no fundo. E o que acontece? Aqueles registros, nós temos trilhões de registros. Trilhões. Todos os detalhes das vidas passadas estão lá dentro, só que ele não se lembra. Muito bem, e em princípio não é para se lembrar mesmo. Só quando está prejudicando a vida, a gente pode corrigir. Então tem camadas que estão prendendo esses núcleos aqui. Certo? Quando se faz uma expansão de consciência, alargam e essas camadas afrouxam e esses núcleos de energia sobem, superficializam e vêm ao cérebro. E a pessoa toma consciência disso. Tá? Então, antes tem um pânico de alguma coisa, não sabe por quê. Não faz sentido. No que toma consciência, sai das camadas profundas do espírito para chegar ao teu cérebro físico, ela passa a ser dona, senhora daquele conhecimento, controla. Eu digo assim, agora quando vier esse medo terrível que você tem de cair, disso, daquilo, etc., né? Esse pânico de situação, você pensa, agora eu sei, era porque aconteceu isso, e isso não vai mais acontecer, isso não é o futuro, isso é o passado, acabou. Entende? Então a pessoa passa a dominar esses registros, certo? E ter uma ação racional sobre eles. Antes é uma ação deles sobre a pessoa. Agora Ivete. Tá? Pergunta bem interessante. Esses registros, né, que o senhor falou, são os mesmos que a gente chama dos arquivos acásicos? Sim. Não, acásicos estão fora, né? São os arquétipos de Jung, são arquétipos, são registros interiores. Esses arquétipos são. Estão no cosmos. Cosmos, exatamente. E o registro do futuro?
que tem pessoas que têm os registros futuros da Bíblia, não de vidas passadas. Certo. O que ocorre é o seguinte, esses registros de futuro são registros de probabilidades, certo? Você imagina o seguinte, o indivíduo está no alto de uma montanha, bem no alto, a montanha está lá em cima, e a montanha faz umas voltas, e ele está vendo que vem um caminhão na contramão a toda velocidade e um Volkswagen lá a toda velocidade também ali. Então ele pode virar-se para alguém e dizer assim, pá, que lástima, acredito que mais ou menos dentro de 1 minuto e 30 segundos, porque eu moro aqui em cima, vejo, sei, provavelmente um Volkswagen amarelo vai ser desmontado por um caminhão, Mercedes, assim, e provavelmente vai cair numa montanha, tal. E lá, ela está vendo lá de cima, está vendo tendo uma visão melhor, vendo uma probabilidade. Pode não acontecer, pode o caminhão mudar de lado. Assim, de coisas que eu já tive sensações. Deixa eu só completar uma raciocínio, já passo para você falar novamente. Pode acontecer o seguinte, o caminhão mude de posição, Volkswagen freie, alguma coisa mude, mas com certeza ele está vendo uma tendência, uma probabilidade. A pré-cognição, o prever o que vai acontecer, inclusive é estudado em laboratórios, e tem comprovações disso, a gente pode até citar várias depois, com máquinas que soltam cartas e tudo mais, a pessoa se concentra e erra todas as cartas que saem, sempre acerta duas depois, acerta todas, duas depois, ela prevê a sequência, certo? Ela capta antes da sair da maquininha. Então isso faz em laboratório. Então tem pessoas que têm pré-cognição, certo? No laboratório, a carta da lira só pode sair ali, não tem muita possibilidade de erro. Mas como nós temos o livre-arbítrio, a pessoa pode mudar. Pode uma série de fatores fazerem mudar. Então, o que se capta na profecia ou na premonição? Uma tendência, uma probabilidade grande de acontecer alguma coisa, que pode não acontecer e a profecia está correta. Certo? Sim, amigo. Eu já presenciei coisas assim que eu tive a sensação, no momento presente, de sensações futuras. Eu vivi elas no futuro. Não foram assim, como se diz, uma probabilidade. Era uma realidade. Você imaginou algo que iria acontecer? Não, imaginei não. Eu vivi uma sensação. Isso é um déjà vu, de repente. Entendeu? E essa sensação, ela confirma. O fenômeno existe, a premonição existe, né? É real, só que ela é difícil de interpretar porque ela mistura com vários outros fenômenos. Influência espiritual, enfim, várias outras coisas. Eu conheço um amigo que ele fez um desdobramento astral aqui, um conhecido nosso lá do nosso centro lá. Ele fez o desdobramento astral e foi visitar um amigo em Porto Alegre. Há muitos anos que não via o amigo. Aí ele viu e observou que na casa do amigo tinha um gesso assim, com um dourado no meio. Ele achou estranho, um gesso bem branco com um dourado no meio, assim, ao redor, né? Aí ele precisou guardar bem isso para depois dizer para ele. Acordou e tal. No dia seguinte ele telefonou, ô fulano, tal, aqui tem um amigo que está em Florianópolis. Ele disse, ô tchê, tudo bem, tal. Olha, eu tive na tua casa em desdobramento astral. Não acredito nessas bobagens, não sei o que. Não, eu tive aí, vou até dar uma prova. Na tua casa tem um gesso, assim, totalmente, toda a casa com gesso, branco com dourado no meio. Não tem? Ele disse, não tem. Ele disse, mas tinha. Tinha até o ano passado. Aí o ano passado eu achava aquilo muito cafona, minha esposa não gostava daquilo. Aí tiramos tudo. O que aconteceu? Ele teve desdobramento astral, sim, mas a questão do tempo, muitas vezes, na outra dimensão, ela tem outros fatores extremamente complexos, dificílimos de se entender, certo? E às vezes a pessoa capta em faixas de tempo diferentes. Então existe previsão do futuro, entrar no futuro, existe. Mas normalmente mais na questão da probabilidade. É importante colocar isso, porque existem pessoas que se baseiam, foi dito que vai acontecer, então vai. Não se deve nunca tomar esse posicionamento, porque existem muitos fatores que podem modificar. Mas vamos usar outros assuntos, vamos lá. Inclusive o mundo não acabou 21 de dezembro. Mas se quiserem conversar sobre outra questão também, mediunidade. Só fazer uma. Sim. Assim, o senhor falou na questão da reencarnação, né, da pluralidade dos mundos habitados, da existência, né, do espírito. Uhum. E para mim, assim, o senhor falou assim, a gente tem que ter bom senso.
para mim, desde os 20 e poucos anos, quando eu realmente digamos assim, me atirei de cabeça no Espiritismo, eu pensava assim, eu dizia isso, né? Então as pessoas, mas como é que me explica isso? Por que tu acredita? E eu achava assim, eu sempre achei assim, tão... Lógico. Assim, tão óbvio, tão ilógico, né? Por que a gente vem para cá? A gente é amado, a gente ama, a gente aprende, a gente estuda, a gente vai adquirindo conhecimento, vai evoluindo para depois acaba tudo? Por quê? Qual é a razão? Né? Se Deus é tão, digamos assim, grandioso, né? A criação, tudo que é feito, por que acabaria? Então, assim, no caso da sobrevivência, né? Sim. No caso, não seria lógico que não houvesse uma sobrevivência. Exato. Não teria uma continuidade. Isso. Não ter uma continuidade seria tão... até desanimador, né? Certo. Desanimador. Lá, Luane. Posso sair um pouco do assunto, um pouco chapada para tudo, né? Isso. Crianças índigo, crianças cristal, como é que está essa conversa? Você pode dar uma... A designação... Até porque eu sou educadora, a gente está vendo, né? As situações estão vindo... A designação crianças índigo e crianças cristal é uma designação de uma psicóloga norte-americana, né? Que estudaram crianças que têm comportamentos ou peculiaridades assim, diferentes da média, né? Geralmente as crianças índigo, elas têm esse nome porque os videntes percebem em torno delas uma aura, uma psicosfera de cor azul índigo. Daí fica crianças índigo, por causa disso. São crianças bastante agitadas, ansiosas, inteligentes, questionadoras, tá certo? E que às vezes incomodam muito os pais, porque elas não param quietas, são irrequietas, certo? E muitas crianças dessas ficam tomando remédio, vitamina, etc., quando não deveriam. No máximo floral, homeopatia, eu atendo muito criança assim, né? E, na realidade, tem essa peculiaridade. Essas crianças índigo, elas vêm com finalidade de revolucionar o planeta, não na revolução de sangue, mas revolucionar a arte, revolucionar a música, a política, a pintura, a medicina, enfim, todas as áreas do conhecimento humano. São crianças que vêm para perturbarem, certo? No sentido positivo. Entende? Elas vão realmente sacudir, entende? O planeta aí, no sentido de provocar grandes modificações, certo? Não são acomodadas. As crianças cristal são crianças de um olhar profundamente sereno, de uma tranquilidade imensa, transmite uma paz muito grande. São crianças assim, muito bondosas, muito amorosas, muito inteligentes também, mas são bem serenas. Tá? Elas são espíritos superiores, que estão reencarnando na Terra e que vão trazer, pelo exemplo, pela vida, que dão várias contribuições em várias áreas. Nem todas elas serão líderes, porque não tem esse temperamento dos índigos. Algumas serão, entende? Mas são seres superiores que estão reencarnando aqui na Terra para formar a civilização do terceiro milênio. Em resumo é isso. Não sei se você gostaria de perguntar mais uma coisa. Tá certo. Podia falar então da continuidade da civilização do terceiro milênio, que você estava falando alguma coisa? Civilização do terceiro milênio? Tem. Alguns já conhecem isso, mas todos os planetas eles evoluem, como nós evoluímos, os planetas também evoluem. A Terra está para mudar de degrau, tá? Deixar de ser incluída na faixa de planeta de provas e expiações, para entrar na faixa daqueles planetas habitados, ou astros habitados, de regeneração moral. Certo? Não será um mundo feliz, né? Mas um mundo de regeneração moral, onde o bem predominará sobre o mal. Certo? Os bons conceitos, a ética predominará sobre o mal. Então, de 2000 até 3000, nesses 1000 anos, terceiro milênio, está se organizando isso. Daí essas crianças reencarnando, daí também estão tendo aqui na Terra as últimas oportunidades, pessoas muito violentas, muito agressivas, de uma maldade imensa, essas que ocupam as páginas policiais aí, esses indivíduos estão tendo as últimas oportunidades no planeta. Então, tem até essa geração aí desencarnar, aí começa uma outra fase, que não é para nós, vai ser para nossos netos, talvez bisnetos.
Né? Quando tiverem a idade madura, eles já estarão já nessa organização social, não é para agora. Então temos assim vários tipos de espíritos reencarnando para essa transição. Nós estamos vivendo uma transição planetária, uma espécie de uma adolescência do planeta. O planeta está saindo da infância primitiva, entende? Está entrando numa adolescência, está começando a questionar. O que é que a adolescente faz? Questiona, contra tudo, etc. Né? Então o planeta está vivendo a adolescência planetária, para depois, no próximo milênio, entrar na maturidade. Tá? Então, em resumo, o terceiro milênio é isso. Tá? O terceiro milênio é isso. É uma longa caminhada. E quem não se sintonizar com essa nova dimensão, Isso. os violentos, digamos, qual o destino? É. Tipo exilados? Exatamente. Capela e Eu gostei muito da expressão sintonizar, porque é exatamente isso. Né? O nosso amigo Júlio, o doutor Júlio, que escreveu aqueles livros ali, ele tem uma expressão que ele fala bem interessante. Quando você está com um metal aqui, dentro do bolso, se você for entrar num banco, plim, plim, tranca. Por quê? Porque a densidade do metal não te permite entrar lá dentro. Não é verdade? Esse é o processo também. Seres extremamente violentos, eles têm uma densidade na sua psicosfera, no seu campo energético, e essa densidade não permite mais sintonizar, não permitirá mais sintonizar com o campo vibratório da Terra. Ou seja, vão ter um metal que vai impedir a reencarnação aqui. Não tem como mais. Vai ter que reencarnar onde? Em outros astros. Que astros? Primitivos. Lá eles vão ser muito importantes. Vão inventar roda, né? Uma série de coisas na época das cavernas. Vão dizer, não, para aí, a gente não devora o pessoal, só devora só da outra tribo, começar as primeiras regras assim, né? Então eles serão missionários, né, nesses mundos violentos, primitivos das cavernas, em outros lugares, entende? Então vão reencarnar em mundos primitivos. Lá serão muito úteis e aqui são prejudiciais. Isso não quer dizer que eles regrediram o conhecimento. Não, nunca se regride, apenas se adequa à sua realidade, né? Porque se os outros progredirem e não acompanham, atrapalha. Então vamos colocar eles no lugar onde eles vão progredir bastante, mais rapidamente, e vão até ensinar os outros. Tá? Não é regressão, exatamente. O senhor faz um paralelo entre isso e o pessoal de Capela e Cocheiro? Sim. A gente teve aqui no planeta Terra algumas civilizações que vieram de outros astros, né? Se pegar porque tem muita literatura que a gente não deve ler porque a fonte não é de confiança, tá? Os livros que eu escrevo são baseados também nessas fontes de absoluta confiança. Por exemplo, Mediunidade Chico Xavier, que é o caso que vou citar, Espírito Emmanuel, editora FEB, Federação Espírita Brasileira, no livro A Caminho da Luz, fala ali que a civilização egípcia primitiva, os judeus primitivos, arianos primitivos, judeus, egípcios, arianos e hindus, indianos, eles eram capelinos. O que é capela? Capela é uma estrelinha da constelação do Cocheiro, e como é uma estrela, tem planetas que giram em redor, certo? Então, de alguns planetas, ou de um planeta dessa estrela de Capela, houve um degredo, certo? Houve uma limpa, ou seja, aquele pessoal da pesada saiu de lá. Semelhante a essa que o senhor está... Semelhante a essa, exatamente. E vieram aqui no início da formação da Terra e deram uma explosão de evolução, né? Judeus, só tem um Deus só, não vários deuses, não vários deuses, um Deus só. Veio os egípcios, aquele conhecimento incrível, né? E, inclusive, curiosamente, se você observar, for estudar bem isso, o que é que os judeus diziam? Olha só a situação, eles, pela postura negativa, foram enviados para cá. O que é que eles têm? A lenda do paraíso perdido, porque comeram a maçã do pecado. Isso é uma lenda que está no inconsciente deles do que realmente ocorreu. Quer ver os egípcios? Os egípcios, o que é que ensinavam nos templos? Eles ensinavam, por exemplo, a metempsicose, que podia reencarnar no bicho, tá? Que não acontece, mas é porque eles se sentiram assim, embora não seja regressão. Né? Eles se sentiam assim por quê?
eles ensinavam no templo o seguinte: aqueles que roubarem, que matarem, etc., etc., podem reencarnar em camelos, gatos, etc., cães, etc. Por quê? Porque eles estavam num corpo biológico mais evoluído e reencarnaram aqui no homem primitivo da Terra. Então, no inconsciente coletivo deles, estava aquela sensação de que podia reencarnar no bicho. Não é exatamente assim. Mas é uma outra documentação de que eles realmente vieram de outro lugar, e vieram reencarnar numa raça mais primitiva, né? Os arianos primitivos. Olha o ódio que existia entre ariano e judeu. Já é de lá. É antigo. Entende? É antigo. Parece inexplicável aquela história, né? O Holocausto e tudo mais. Então, evidentemente que não são todos judeus, né? São todos arianos. E hoje em dia ele mescla bastante, né? Mas muitos daqueles não estão mais aqui na Terra, já reencarnaram em outros astros, voltaram muitos, né? Mas muitos não. Muito bem. Como é que nós estamos? Eu vou convidar o pessoal, né? Podem permanecer, nós vamos iniciar o passe. Isso. Aí o senhor fica à vontade também, né, doutor Carlos, se o senhor tiver alguma Vamos coisa. então, mais uma última pergunta, só para a gente encerrar então, né? Eu vou só me Tá preparar certo. do lado, licença. Alguém gostaria de, senhora, gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Senhora? Não? Uma coisa que dá para associar a muitas moradas na casa do meu pai com a reencarnação, uma continha matemática simples. Qual era a população do planeta Terra em 1500, por exemplo? Exato. E hoje? Ou seja, eu me considero ET. Porque tem muito mais gente que tinha de onde é que vieram. De algum. Sabe onde é que disse que o senhor é ET mesmo? Aonde? Pergunta 607b do Livro dos Espíritos. Pode olhar depois. 600, tem o Livro dos Espíritos? 607b. Né? É que pergunta onde o homem cumpriu a primeira fase da humanidade, ou seja, o espírito humano. Né? Então pergunta se a primeira encarnação nossa como humanos foi aqui na Terra. E a pergunta 607b diz que não. A grande maioria começou em outros astros. Embora possam existir espíritos que evoluíram desde espécies inferiores até a espécie humana aqui na Terra, mas né, são quase exceção. Mas são exceção. A maioria vieram de fora. Por isso que a população aumenta. Porque Ou seja, tem migrações. nós somos ETs. Certo? A grande maioria de nós somos de outros astros. A grande maioria. O senhor falou numa evolução pré-humana, Sim. se entendi bem. Isso. Sim. Explique isso rapidamente, por favor. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro dar as bases iniciais, né? Se alguém quiser anotar com caneta, né? A pergunta 540, 540 do Livro do Espírito, tem uma resposta, no penúltimo parágrafozinho, diz o seguinte: é assim na natureza que tudo serve e tudo se encadeia. Desde o átomo até o arcanjo, porque este começou por ser átomo. Certo? Significa o seguinte: o que é o arcanjo? O espírito superior. Significa que esse espírito superior, ele começou por ser átomo. Então, houve uma evolução de trilhões de anos, passa dos minerais, vegetais, animais, até chegar à espécie humana. Não necessariamente o nosso planeta, como diz a 607b, entende? Não necessariamente o nosso planeta. Mas, significa o seguinte, que, como disse Leon Denis, diz o seguinte: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem, mas se realiza na angelitude. Okay? Então, toda essa escala é evolutiva. Ah, tá. O espírito dorme no mineral, Sonha dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem, mas realiza-se na angelitude. Certo? Se pegar uma obra do Emmanuel também, O Consolador, ditada por Emmanuel, o Espírito Chico Xavier recebeu, na pergunta 79 fala que os espíritos passam por todas essas fases também. Tá? Minerais, vegetais, animais, tudo mais. Isso são bilhões de anos. Não é que assim, o gato ganha para ser índio e depois não é bem assim. Né? São bilhões de anos.
né? Todo esse processo evolutivo. Então, desde 1857, que os espíritos já diziam para Kardec isso. Né? E muitos outros autores falam sobre isso, sérios, né? Estudando seriamente o espiritismo, que chega bem a essa conclusão bem clara. E a relação do Espírito Jesus Cristo com o planeta? Olha, Jesus ele é um grande mestre, mas existiram outros grandes mestres. Né? Nós entendemos Jesus como provavelmente o maior mestre que passou aqui na Terra, um espírito de grande luminosidade. No entanto, a gente não concorda com essa deificação de Jesus que muita gente faz. Eles transformam Jesus em Deus. Quando não é, Jesus é um homem espírito muito elevado, que teve dificuldade de reencarnar aqui na Terra, para dar uma missão. O universo tem infinitos astros, galáxias e civilizações muito mais adiantadas. Né? Para nós, ele é o maior mestre que pode ter passado aqui, provavelmente. Mas não tem a ver com Deus. Né? Então, existe até mesmo entre espíritas, às vezes, aquela ideia de que quase que idolatra, assim, quase transforma Jesus num Deus. Né? A gente acha que não deve ser assim. Eu pergunto sobre a relação agora, atual, ele com o planeta, porque tem a expressão governador do planeta, ou um cara que seria o encarregado de cuidar espiritualmente do planeta. Quem fala isso é o Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier. Né? É possível que seja. É possível que seja, entende? Eu procuro fugir um pouco dessas colocações afirmativas, assim, mais isoladas, assim, porque acabam gerando aquela ideia de um Deus local, entende? Por isso, assim, né? E a coisa da Trindade, que o Emílio Miranda fala muito da Diver, da Trindade, essa coisa... A única Trindade que existe mesmo no universo é Deus, matéria e espírito, né? São três elementos do universo, é a Trindade universal, né? Nós temos a vida